apresentado ao presbitério e aprovado para o seminário, é exigido que cada candidato passe por exames médicos, inclusive de sanidade mental. Lembro-me que ali na cidade de Manhumirim, me indicaram e me levaram como presbitério, e aí então o reverendo Cari, meu tutor, ele marcou com uma profissional da área para me dar então a avaliação, a questão da sanidade mental. E nós tivemos o privilégio de conhecer a doutora Sônia, e ali tivemos então a consulta, e ela fez um laudo bem detalhado de todos aquilo que ela percebeu, e então ela teve uma participação muito importante na minha ida para o seminário. E hoje, pouco antes de vir para o templo, eu tive o prazer de conversar com ela. Está morando agora aqui em Vila Velha. Doutora Sônia, sei que você está assistindo, porque você falou que estaria assistindo. Receba o nosso abraço e a nossa gratidão. Deus a abençoe ricamente. E aqui estamos à sua disposição. O dia que você quiser conhecer a igreja que nós estamos trabalhando aqui, a nossa casa está à sua disposição e receberemos você aqui com muito carinho também. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. E a todos aqueles que estão conosco aqui e aí também, sejam todos muito bem-vindos. Como nós falamos, nós estamos no mês de outubro e faremos até o dia 13, até domingo que vem, na verdade, passando por cada pilar da Reforma Protestante. Mês de outubro, mês da Reforma Protestante, e nós então estaremos abordando os temas referentes aos pilares da Reforma Protestante. Hoje de manhã falamos sobre o tema a autoridade das Escrituras, embasado no primeiro pilar que nós destacamos como somente a Escritura. Outra coisa não pode estar junto, somente a Escritura é a única regra de fé e prática para com a vida do povo de Deus. Hoje, agora, nós falaremos somente pela graça, somente pela graça. E eu quero convidá-lo a abrir comigo em Romanos capítulo 3. Não fique surpreso, já preguei esse texto aqui, creio que mais de uma vez, já preguei esse texto em muitos outros momentos, e é um texto que eu amo a sua exposição. Nós vamos frisar inicialmente como base o versículo 24, e faremos menção então do 19 ao 31. Romanos 3, o versículo 24, depois citaremos outras partes do texto para a gente discorrer aqui sobre esse tema somente pela graça. Assim está escrito. Eu quero convidar aqueles que podem se colocar em pé e lerem comigo este versículo, o versículo 24 de Romanos 3. Leamos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, assim como já pedimos ao Senhor a iluminação para a exposição da Tua Palavra, nós pedimos, ó Pai, mais uma vez, confirme isso no nosso coração, venha, ó Pai, trabalhar em cada um de nós, para que sejamos edificados, mais que isso, transformados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A queda ocasionou no ser humano, e quando estou dizendo queda, eu estou falando do pecado original causado ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, causou no homem, e não só no homem, mas também em toda a criação, algo terrível. O homem ficou totalmente corrompido, inimigo de Deus, e este homem agora buscava sempre satisfazer as suas próprias paixões, a sua própria vontade, e isto acontece até os dias de hoje, quando nós, ainda sem Cristo, amávamos nós no centro, e depois de Cristo, lutamos para que isso não aconteça, mas sempre vem à tona este desejo de colocar a nossa vontade como centro de todas as coisas.
A palavra do Senhor nos exorta e nos ensina que o todo do homem foi corrompido. Aí então a depravação total, ou seja, nenhuma área, nenhuma faculdade do homem foi tirada fora do momento da queda, da pecaminosidade. Assim, tudo no homem foi corrompido. O homem morreu espiritualmente. O homem passou a não ter mais vontades relacionadas à santidade, à vida com Deus. E aquilo que estava plantado no seu coração como um espírito adorador, ele começou a buscar em coisas criadas, deixando o Criador de lado. O capítulo 1, a partir do versículo 18, nos ensina que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que trocaram, que perverteram, que anularam ou tentaram anular a verdade de Deus. E que muito embora Deus tenha se manifestado a eles de tal maneira que todos os seres humanos sejam capazes, através da revelação da própria criação, do seu movimento, da sustentação, a própria criação de Deus é suficiente para que todo ser humano se curvasse diante de um Criador supremo. E assim, então, ele vai descrevendo o estado de pecado do homem. E no versículo 19, nós encontramos que, o final do versículo 19, que todo homem seja culpável perante Deus. Isso já aconteceu também no primeiro versículo, no primeiro capítulo, no versículo 20, quando está no finalzinho, diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Quando você vai para o capítulo 3, a partir do versículo 9 e 10, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Quando vamos para a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós encontramos a abertura, o início do capítulo, dizendo: Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E nós sabemos que um morto não tem nenhuma vontade própria. O morto não tem habilidade nenhuma para se manifestar sobre qualquer coisa. Eu sempre que falo sobre essa questão do pecado, lembro-me de um primo que gostaria e pediu que fosse sepultado em determinado local, mas ele morava distante e a estrada não era boa, e estava chovendo muito, eles não puderam levá-lo para sepultar onde ele queria. E eu costumo dizer que quando caminhavam com ele para o cemitério, que não era o que ele queria, e passou então no local que ia para onde ele queria, ele não se manifestou. Ele não bateu na tampa do caixão e disse: não é aí, não, é para cá, me levem para cá. Por quê? Porque ele estava morto. O pecado matou o homem. O pecado eliminou qualquer possibilidade do homem, seja mulher, seja lá de Adão e até o último que nascer. Todos nós nascemos mortos. Nós viemos à vida mortos, porque o apóstolo, ou melhor, o rei Davi, escrevendo no Salmo 51, ele vai dizer que ele foi concebido em pecado, ele nasceu na iniquidade. E agora Paulo vai reforçar isso, mostrando que todos os homens são culpáveis perante o Senhor. E a lei vem justamente para agravar, para apontar, aqui no capítulo 3, mostrando sobre a lei, mas no capítulo 1, mostrando aqueles que não viveram sob a lei, também estavam condenados por causa da sua pecaminosidade. Agora nós olhamos esse texto e deparamos com o versículo 21, que enche o meu coração. O versículo 21, ele transforma o meu coração, me dá alegria, e confesso a vocês que sei que muitos aqui têm que levantar amanhã cedo, e têm que partir para enfrentar o trânsito, e têm que partir para enfrentar um dia trabalhoso, mas o desejo do meu coração é que ficássemos aqui mais e mais, estudando, porque isso é profundo. Olha o que diz: mas agora sem lei, porque a lei disse para o homem: você é culpado, você não pode se manifestar em momento algum com jactância, batendo no seu peito. Mas sem a lei se manifestou a justiça de Deus. E aí ele vai dizer:
testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja bem, embora a lei não tivesse o poder para justificar, a não ser para condenar, e não por causa da lei, mas por causa do pecador, Deus agora manifesta a sua justiça. Ele move algo que é aprovada pela lei, que é pronunciada pelos profetas, que está acima da lógica. Porque ele tem que salvar pecadores que estão mortos, mas Deus não pode, de forma alguma, ser injusto, porque Deus é justo, Deus não é injusto. E se você olhar, você tem lá em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, quando Moisés pede ali para ver a face de Deus, e Deus diz, não, você vai me ver pelas costas. E então ele fica numa fenda, e quando Deus passa, Moisés começa a adorar o Senhor, chamando de misericordioso, de gracioso, de grandioso, mas ele para e diz assim, ainda que nunca inocenta o culpado. E aqui nós temos algo extraordinário. Como pode, então, Deus salvar alguém que está deliberadamente condenado, sem ser injusto? Como pode salvar alguns e outros não? E é aqui que entra a grandeza da graça salvadora. Nós não podemos pagar pelos nossos pecados. Nós não podemos pagar pela salvação. Embora isso esteja no nosso coração, na nossa natureza, sempre pagar por aquilo que nós recebemos. Não sei se é egoísmo, talvez seja. A carnalidade, talvez seja. Mas nós gostamos de retribuir sempre à altura. E vou repetir aqui para alguns, para outros falarei uma coisa nova. Nós temos sempre aquela natureza de presentear alguém com um presente do mesmo valor que aquela pessoa nos presenteou. Porque nós sentimos a necessidade de retribuir, de pagar por alguma coisa. É a natureza caída, é o pecado. E aí então agora nós olhamos, o homem está assim. O homem ele quer merecer a salvação. O homem ele quer merecer o céu. E por isso então ele acha que pode fazer boas obras. Por isso ele acha que pode comprar com sua riqueza, com o seu dinheiro, com o seu culto, com a sua adoração. Ele acha que pode comprar a salvação. E aí que ele se engana. Vamos então para o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça. Claro que aqui está usando uma redundância. Gratuitamente já é por sua graça. Mas a ênfase aqui é o que foi feito para que você fosse justificado. Não tem nada a ver com você, porque você estava morto. A palavra gratuitamente é doream no grego, e ela significa sem motivo. João capítulo 15, versículo 25, o Senhor Jesus está dizendo assim, para cumprir as Escrituras, odiaram-me sem motivo. É a mesma palavra no original, sem motivo, lá em João 15, 25, para gratuitamente aqui em Romanos 3, 24. A grande questão eu não me canso de enfatizar isso para mim mesmo e para vocês e para aqueles que nos assistem e estão conosco cultuando. Eu não me canso de dizer isso. O apóstolo Paulo inverteu as coisas aqui. Enquanto Jesus foi odiado sem merecer, nós fomos salvos sem merecer. O sentido é o mesmo, mas ele fez uma oposição ao que aconteceu com Jesus. Jesus é santo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Filho de Deus, ele é o adorado, assim como nós cantamos, adorando, louvando, bendizendo ao Senhor Jesus. Mesmo assim, ele foi odiado, sem motivo. Ele não fez, o que ele fez foi coisa boa, o que ele fez foi maravilhoso, o que ele fez foi salvar vidas. E por causa da sua santidade, ele foi crucificado. E nós, rebeldes, pecadores, miseráveis,
Inimigos de Deus. Inimigos? Sim, Romanos 5. Olha só, Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Há uma grandeza nisso aqui, que deveria mover o povo que já conhece o Senhor a exaltar, a glorificar e a dizer para este mundo: eu não quero nada contigo mais. Isso é suficiente para que nos prostremos diante do Senhor e exaltemos o Senhor com toda a nossa vida. Isso é suficiente para que rompamos com toda a nossa vontade de acordo com aquilo que nos é proposto externamente. O que aconteceu é algo muito maior do que nós podemos explicar, está acima da nossa capacidade mental de explicar. Jesus morreu pelos seus inimigos, nós éramos inimigos dele, não havia nada, não era beleza, não era nenhuma ação, por menor que fosse, que justificasse a morte de Jesus por nós, a não ser o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por esses aqui que a lei disse: fique com a boca fechada, porque você é culpado perante Deus. É para este aqui que, diante da natureza, toda a natureza criada, foi suficiente para fazer com que todos se curvassem diante de Deus, embora todos se curvaram diante da criação, e por isso se tornaram culpáveis. É graça de Deus. É só a graça que nos dá a salvação. E como esta graça foi ministrada? Como esta graça foi nos concedida? Olha só o que ele diz no versículo 24, da segunda parte: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que quando alguém quer mexer conosco, quer mexer com os nossos filhos. Nós sabemos que nós pagaríamos valores por uma pessoa que é amiga ou por alguém da família. Mas nós não importaríamos muito com uma pessoa que fosse nossa inimiga. Nós não pagaríamos um resgate de alguém que está contra nós. Mas aqui o resgate foi pago por Jesus. Porque nós éramos seus inimigos e nós estávamos debaixo, não de Satanás, governados por ele, mas debaixo da ira, condenados pela ira de Deus. Porque Satanás também será lançado no último dia na perdição eterna, juntamente com todo aquele que não crê. A redenção é justamente a linguagem aqui, é esperar que chegasse um navio com escravos e a pessoa então chegar e dizer o seguinte: olha, eu quero escolher esse escravo aqui e quero pagar por ele e assinar-lhe a carta e aí dar-lhe a liberdade. Agora você me pertence, mas me pertence não como aquele escravo que tem que trabalhar sem receber nada, mas como alguém da família. O preço, mas não fica só por aí. Essa redenção é mais ainda. Olha só o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Propiciação é um sacrifício de sangue para apaziguar. Deus é de Satanás. É Deus que julgará no último dia, na pessoa do seu Filho, se assentará no grande trono branco, de onde e de quem ninguém poderá fugir. Diz Apocalipse 20, que o trono foi descendo e a terra quis esconder e não achou lugar para a terra. Vai dizer que cada um foi chamado e foi julgado, porque há livros e há o livro da vida. E nos livros estão escritos e registrados todos os atos de todas as pessoas. E cada um será julgado segundo aquilo que está registrado ali.
O Senhor Jesus já havia advertido isso em Mateus capítulo, acho que 12, se eu não estou equivocado. E ele disse o seguinte: cuidado. A seu tempo a sua ira. Deus julgará as nações, Deus julgará os ímpios. Hoje, muitas pessoas zombam de você por ser cristão, muitas pessoas zombam de Jesus, muitas pessoas pisam na igreja, mas essas pessoas, se não se arrependerem, receberão o justo castigo. Receberão a ira de Deus. Vou citar novamente Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, a besta e o falso profeta. Esta ira de Deus, que será ministrada sobre todos aqueles que não se converterem ao Senhor. Então, por isso, Deus nos livrou dele mesmo. Mas também, Deus nos livrou dele mesmo através dele mesmo. Porque o próprio Deus Filho se encarnou, o próprio Deus Filho desceu. O próprio Deus Filho veio ao mundo. O próprio Deus Filho passou por todo o sofrimento, por toda a tentação. O próprio Deus Filho se ofereceu, eu gosto de frisar isso. Domingo falarei novamente um pouquinho sobre isso na hora da Santa Ceia, porque não é um mártir. Jesus não é mártir. Jesus não é alguém que morreu por uma causa, Ele é o sacrifício oferecido, Ele se deu a si mesmo, Ele estava ali naquele momento e Ele se coloca à disposição, diz: estou aqui, eu não posso fugir. E no momento de crise emocional, Jesus, homem, chorando ali no jardim do Getsêmani e suando gotas como de sangue, ele ora ao Senhor: Pai, se possível, passe de mim a tua ira ou o teu cálice. Mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. A propiciação é ele receber o juízo que era daqueles que creem em Jesus, o juízo que era para cair sobre os meus ombros, sobre os seus ombros, ele recebe ali na cruz do Calvário. Sem medo de errar, eu afirmo sempre a mesma expressão: o que mais pesou em Jesus não foram as chicotadas que ele recebeu, as cusparadas, não foram os espinhos adentrando as suas frontes naquela coroa de espinhos. Não foram as zombarias, o peso da cruz, e nem os cravos adentrando, embora tudo isso cause profundo sofrimento ao corpo humano, mas o seu espírito, a sua alma, estava a cada momento fruindo e recebendo aquilo que daqui a pouco aconteceria, que era a ira de Deus ministrada sobre ele. Propiciação é isso. Propiciação é ele se colocar no lugar de. E aí então, eu não posso deixar passar 2 Coríntios 5, 21. Aquele que é justo, sem pecado, se fez pecado por nós, para que nós, pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus.
A obra gloriosa de Cristo na propiciação, esta graça ministrada, ela envolve muito mais do que simplesmente algo ali para você ir lá pegar, mas envolve a morte de Jesus por nós, recebendo o nosso justo castigo e nos dando a sua justiça. Ele pega para ele, naquele momento da cruz, o pecado daqueles que viveram antes dele, daqueles que viveram ali naqueles dias e creram, e daqueles que creriam depois, como nós cremos. Ele pega o seu pecado, a sua culpa, joga sobre si, e pega a sua justiça e ministra ao seu coração. E aí então você é declarado justo. Quando o acusador, porque diabo significa acusador, e quando ele olhar para você e dizer assim, você pecou, você fala, tem Jesus. Porque você legalmente é declarado justo. Porque Cristo morreu. Ah, meus amados irmãos, se eu pudesse, eu continuaria. Eu continuaria ainda muito mais. Porque esta graça, ela se estende desde Adão e vai até o último que nascer. Esse sacrifício é único e eficaz. Mas eu preciso dizer aqui, ele joga por terra qualquer possibilidade de orgulho do homem. Olha só o que ele diz no versículo 27, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E agora ele faz algo que mexe maravilhosamente comigo. Versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a mesma fé, o incircunciso. Sabe, essa graça maravilhosa, ela iguala, não importa se é o maior milionário, bilionário do mundo, ou se é aquele que não tem onde reclinar a cabeça, mas em Cristo ambos se tornam um, iguais. Pobres para o mundo, ricos para Deus. É aqui que Deus coloca as diferenças raciais em uma só. Não importa se é judeu, não importa se é gentio, não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é mais pecador ou menos pecador, todos nós somos culpados e carecemos de Jesus o mesmo tanto. E neste momento não há lugar para ninguém bater no peito. Por isso ele está aqui como que voltando ao versículo 19, para que se cale toda a boca. Onde, pois, a jactância? Onde, pois, há alguma coisa que eu possa bater e dizer assim, olha, eu sou assim, eu fiz alguma coisa, eu tomei uma decisão. Não, tudo é de Deus, vem de Deus e é para Deus, e Ele fez isso em nós, somente pela graça. Nós não podemos comprar nada, nós não podemos oferecer nada a Deus. O culto que nós oferecemos a Deus e que Ele recebe, só o recebe porque é feito mediação de Jesus Cristo. Porque se fôssemos por nós, Deus não poderia receber o nosso culto. Onde, pois, a jactância? Onde há orgulho? Por alguma coisa que eu fiz? Por alguma coisa que eu obedeci? Não, pelo que eu criei, que Cristo é suficiente, que a minha salvação é tão somente pela graça, e que ela nos une, não, veja bem, quando você nasce num lar evangélico, é treinado, é evangelizado e recebe a conversão ainda quando criança, na sua infância, e você vive para a glória de Deus a sua vida toda. E aquele então que viveu num lar que não é cristão e fez tudo de errado, e quando ele então se converteu, logo em seguida ele morreu, ambos só puderam ser justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém pode dizer assim,
eu tive mais tempo de igreja, eu li mais a Bíblia, eu fiz alguma coisa, eu distribuí alguma coisa. Porque ele vai dizer aqui justamente isso. Não é segundo a lei, não é segundo as obras, é segundo a fé. Fé em quem? Jesus, que é a redenção, que é a propiciação. Irmãos, eu acho que nós precisamos de um reavivamento. Eu acho que nós precisamos nos envolver muito mais com as coisas celestiais, ao invés de ficarmos perdendo tanto tempo envolver em discussões aqui da terra. Eu acho que nós precisávamos aplicar aqui na terra a mensagem que é de salvação a este mundo. Nós precisávamos envolver muito mais, ter muito mais gozo com a palavra de Deus. Tá, pastor, você está sendo meio puritano, que seja. Mas há algo em nosso coração que precisa ser fundamentado, precisa ser mudado. Olha, irmãos, quando você olha que não houve nada em você que pudesse atrair o amor de Deus, mas Deus amou você, Deus fez com que Ele, sendo justo, então Ele cobrasse. Então eu preciso voltar nesse ponto só para não deixar dúvida. Como então Ele se tornou justo e ao mesmo tempo salvou os pecadores? Porque Ele ministrou a sua justiça no seu próprio Filho. E se você olhar João, o final do Evangelho de João, quando Jesus está crucificado, e ali aqueles últimos momentos que antecedem a sua morte, no capítulo 19, versículo 30, você encontrará o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. É claro que ele não falou assim, está consumado. É claro que ele disse, gritou, claro que ele bradou com toda a sua força, embora a sua força já não estava tão operante. Mas ele deve ter falado com todo o seu coração, está consumado. Está consumado no original, é o termo do pagamento, é o carimbo pago numa nota promissória de uma dívida. O que o Senhor Jesus está dizendo assim, eu cumpri cabalmente a minha missão, e pecado, não só os pecados, mas todos os pecados de todos os eleitos, de todos aqueles que creem em mim, que creem na propiciação, todo aquele que faz parte dessa salvação pela graça, o pecado de todos estão pagos. Meu amado, você não pode bater no peito porque não é seu, mas você pode se alegrar e glorificar o Senhor, porque não há culpa mais, não há escrito de dívida mais a seu respeito. Não é por nada que você fez e nada que você é por aquilo que o Senhor operou no seu Filho como redenção e propiciação. Poderia então dizer assim, sendo essa a doutrina bíblica, então eu não preciso me preocupar em obedecer os mandamentos de Deus, porque se eles não envolvem para a salvação, se é só pela fé, então não preciso me preocupar em obedecer ao Senhor. Versículo 31 de Romanos 3, para a gente fechar. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Agora, não é que eu não queira mais obedecer, eu não preciso mais obedecer, eu não preciso obedecer para a salvação, mas eu amo obedecer ao Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, porque é gostoso estar na presença de Deus, porque é maravilhoso experimentar as misericórdias, a graça e a ordenança do Senhor Jesus, é maravilhoso saber que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Caminhar em Jesus é o melhor caminho, o único caminho, mas é também prazeroso. Lembra de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o mais bonito é que Paulo estava preso, ele estava sofrendo.
E ele escreve uma carta à igreja dizendo: alegrem-se, alegrem-se, rejubilem-se no Senhor, no Senhor, no Senhor. Queridos amados irmãos, não há outro meio de salvação a não ser somente a graça de Deus. Sendo justificados sem motivo nenhum, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Eu queria lhe chamar agora. Talvez nós pensamos na reforma, uma igreja histórica, e aí nós começamos a pensar assim: coisa da igreja católica. Idolatria, coisa da igreja católica. Eu posso afirmar com você, com toda certeza, que nunca se houve na história uma igreja tão idólatra como a igreja que deveria ser igreja protestante. Por que a igreja perdeu a vida? Ou melhor, perdeu vida? Por que a igreja anda tão desanimada, apática? Por que o que se chama igreja ama tanto as coisas de todos os lugares e ama tão pouco a comunhão com Deus? Se deleita tão pouco no Senhor? Quando lemos a palavra de Deus como a doutrina que nós acabamos de pregar aqui agora, a nossa reação deveria ser igualzinho a de uma pessoa que está no estado terminal de câncer e de repente alguém chega para ele e diz assim: olha, eu tenho a cura total para o seu câncer. Com certeza os olhos brilhariam, ele se levantaria até mais do que as suas forças, ele se alegraria e ele agradeceria a quem estivesse ali levando para ele a cura. Deveria ser assim conosco também, quando falamos da propiciação, porque a propiciação é a base da nossa salvação. Sem ela todos nós estamos condenados. Isso deveria elevar a igreja, isso deveria alegrar a igreja, isso deveria santificar a igreja, amar a Jesus, amar a palavra, querer a palavra, beber da palavra, comer da palavra. E quando nós anunciássemos assim: homens, sexta-feira aqui no templo, às 20 horas para oração, para orarmos pelas nossas esposas e nossos filhos, os homens todos da igreja dizendo assim: nós vamos, ou não dá, vou chegar um pouquinho atrasado, mas eu estou lá, o outro também quero ir, eu também quero ir, e não uma resposta apática, porque eu prefiro o jogo do meu time que vai passar nesse horário. Eu preciso ver a novela que vai passar neste horário. Eu preciso ver o filme que vai passar justamente neste horário. Nós precisamos de uma reforma, porque às vezes pensamos que a salvação pela graça é simplesmente algo de Deus e que eu vivo de qualquer maneira. Anulamos a lei? De forma alguma. Antes, cumprimos a lei pela fé. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de você e de mim, de nós, e de vocês que estão aí participando conosco. Que o Espírito Santo abra o nosso coração, coloque em nosso coração a sensibilidade, a alegria, o gozo por Deus, no Senhor e na força do seu poder. Que o Espírito Santo reacenda aquela alegria que você tinha quando você se converteu. Que o Espírito Santo mova e leve de volta para que você contemple de onde você foi libertado e agora colocado. E que essa alegria seja real. Por isso eu lhe convido a orar comigo, assim como Davi orou. Restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado tira a nossa alegria da salvação. À medida que vamos
alimentando dessas coisas mundanas, aparentemente nem tanto, mas sujas, vamos perdendo a alegria da salvação. À medida que vamos lendo a palavra, orando, tendo essa comunhão que estamos tendo aqui agora, essa alegria vai sendo retornada. E ela só pode ser operada em nós pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu conclamo, não sei como você está vivendo, mas não viva apaticamente. Você recebeu a bênção da propiciação e da redenção do Senhor Jesus. Coloquemos-nos em pé. Senhor Deus, como é maravilhoso saber que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos são culpáveis perante o Senhor, ninguém é indesculpável, todos são indesculpáveis perante o Senhor, todos são os eleitos, todos são, ó Pai, trazidos não por um ato pessoal, mas algo extraordinário aconteceu. Quando não havia mais solução para nós, todos mortos dos delitos e pecados, todos pecaram e destituídos ficaram da tua glória, todos merecedores da tua ira, do teu juízo. Quando a lei aparece, ela aparece não para nos salvar, mas para ainda mais tornar pesado o nosso fardo, porque quando contemplamos a lei, contemplamos a nossa falha. Os profetas vieram e disseram: todo homem está perdido, mas tu, Senhor, misericordiosamente, graciosamente ministra uma justiça que não se submete à lei, mas é aprovada pela lei, que é proclamada pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que nos justificou sem motivo nenhum, por sua graça, que pagou o preço do nosso resgate, e que morreu para aplacar a ira do Senhor, de forma que somos declarados, glórias a Ti, declarados justos. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O escrito da dívida foi apagado, foi rasgado. Aquela promissória onde continha toda a minha culpa, toda a minha dívida, foi dobrada pelo Senhor e foi cravada na mão de Jesus ali na cruz do Calvário. Bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor. Reacenda em nós esta alegria, Senhor. Reacenda em nós o prazer de Te louvar, a felicidade da salvação, a comunhão gloriosa contigo. Ó Espírito Santo, tome o nosso coração sem pedir licença, porque nós carecemos do Senhor em todo o tempo. Abençoe, além desses que aqui estão no templo, também esses que estão participando conosco na transmissão. Que todos sejam abençoados ricamente, em nome de Jesus. Recebamos a bênção.